Olha o tamanho dessa blasfêmia. Olá, meu nome é Vinícius Martins e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E por que será que o pessoal mete tanto o pau no leite? Esse alimento que é maravilhoso. Quem não gosta de tomar um cafezinho com leite? Um chocolate quente? Um pãozinho de queijo? Uma margarina? Um queijinho? Nossa, isso é bom demais, né? Por que tem um racismo tão grande? Hoje nós vamos investigar a fundo isso. Se nós pesquisarmos nos textos clássicos, nós conseguimos encontrar algumas menções ao consumo exagerado do leite. Nós conseguimos encontrar isso. E, inclusive, em dois dos maiores clássicos da história da acupuntura, que é o Zhangzhou Jiaijing, ali da Idade Média, escrito por Huang Fumi, e depois nós temos um outro, o Zhangzhou Dachan, escrito ali durante a dinastia Ming, tá? Em 1601 depois de Cristo. E é justamente esses dois livros que nós vamos começar aqui a levantar as informações a respeito do consumo do leite, para depois, ao final do vídeo, conseguir definir se ele faz bem ou se ele faz mal. Vamos para o nosso primeiro clássico, o Zhangzhou Jiaijing. Vamos lá! Então, para começar, vamos pegar aqui o Zhangzhou Jiaijing, volume 6, capítulo 2. E é um capítulo que ele está explicando para nós várias coisas, mas entre elas a ideia de como a geografia que cerca o indivíduo pode influenciar na sua saúde. Isso parece meio óbvio, mas eu tenho que lembrar que a gente está falando da Idade Média chinesa, de um período onde o próprio Huang Fumi está recapitulando tudo aquilo que foi entendido durante a dinastia Han e as dinastias que vieram anteriormente, né? As eras que vieram anteriormente, melhor falando. Abre aspas para o Huang Fumi. Ele diz o seguinte: na região norte venta muito e faz muito frio. As pessoas levam uma vida nômade e comem muitos produtos lácteos. E assim sofrem de patologias por causa do frio que lesiona os órgãos internos. Com essas doenças é melhor a moxa bustão. Fecha aspas. O que a gente consegue compreender? Primeiro, quando ele fala a região norte da China, eu tenho que entender o que isso traz para nós. A teoria dos 5 movimentos, muito do que está escrito ali nada mais é do que uma análise da geografia da China com base na perspectiva dos profissionais que a observavam. A região norte da China é uma região mais fria. E aí, com isso, quem que você lembra de frio na medicina chinesa? Qual o movimento? O movimento água. Então, uma referência ao movimento água e aquilo que nós entendemos a respeito desse movimento dentro daquela análise geográfica. Perfeito? Seguindo aqui, a gente consegue compreender mais o que? Olha, é um povo nômade, ou seja, é um povo que caminha para lá e para cá. E isso, de certa forma, consome, é um aspecto de taxação. Os excessos levam às deficiências. Então, veja, são pessoas que de tanto caminhar vão enfraquecendo e elas vão ficando cada vez mais expostas ao frio que lá está. E aí ele diz o seguinte, são pessoas que ingerem muitos lácteos. E quando a gente fala no aspecto do leite em si, a sua natureza é neutra e, portanto, não colabora para um equilíbrio necessário nessa jogada. Se o ambiente é muito frio, eu preciso de uma natureza pelo menos morna para tentar ajustar. O neutro é pouco, é fraco, não dá conta. E aí eu tenho que somar mais uma coisa. O leite, ele tem uma função muito importante de gerar líquidos corporais. Os líquidos têm natureza yin, assim como o frio que lá está. E agora, com o paciente enfraquecido, com o seu qi, que tem natureza yang, mais debilitado por conta da taxação, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir metabolizar esses líquidos. Então, uma tendência que eles se acumulem. Isso é um primeiro entendimento que a gente poderia tirar. Mas qual foi o entendimento que o Zhangzhou Jiaijing conseguiu notar e nos informou? Olha,
paciente é nômade, o indivíduo é nômade, ele vai se cansar de tanto andar, ele vai estar exposto ao frio que vai penetrar, vai lesar os seus órgãos internos e sua alimentação, por ser baseado num produto que em geral tem uma natureza mais neutra, não vai dar conta de equilibrar aquilo. E, portanto, os órgãos internos serão lesados pelo frio. E para ajustar isso eu preciso de calor. Por isso que é melhor aplicar a moxa bustão. Esse foi o entendimento do Janjou Jaidin em relação às pessoas que viviam na região norte. Tranquilo? Show até aqui? Dito isso, nós podemos prosseguir agora para o próximo clássico que nós vamos analisar, que é o Janjou Dachan. O Janjou Dachan, ele foi escrito ali durante a dinastia Ming, aqui no ano de 1601 depois de Cristo. E o objetivo desse livro foi compilar tudo aquilo que veio anteriormente e acrescentar novas perspectivas, dar novos ares para a prática clínica e por aí vai. Para muitos, este é o principal clássico da história da acupuntura. Então, claro, nós temos que parar e ouvir o que esse clássico tem a dizer sobre esse assunto. Concorda? Então vamos lá, vamos abrir aspas aqui para o Janjou Dachan, a grande perfeição de acupuntura em moxa bustão. O norte é a região onde o céu e a terra fecham e armazenam. É uma área elevada, fria, com ventos cortantes e gelo. O povo dessas regiões gosta de viver em áreas abertas e se alimenta de laticínios. Suas doenças vêm de frio nos órgãos, causando inchaço e distúrbios de plenitude, e o tratamento adequado é a moxa bustão. A moxa bustão também vem do norte. Fecha aspas para o Janjou Dachan. Bom, beleza. Agora vamos tentar interpretar o que ele diz aqui para nós. A primeira coisa que ele fala é em relação ao céu e à terra e como eles se comportam na região norte. O céu e a terra, o céu é a natureza Yan, a terra é a natureza Yin. Então a relação entre o Yan e o Yin na região norte gera algo propício, uma natureza de armazenamento. Ele fala em fechamento e armazenamento. O armazenar nada mais é do que a natureza contida no movimento água. Por isso você vai falar que o rim armazena a essência. Por isso quando a gente fala que o rim fica doente e perde a sua natureza, uma das coisas que pode acontecer é ele perder a capacidade de armazenar. E aí vem incontinência urinária, incontinência fecal, aborto espontâneo até o 3º mês e por aí vai. Tá? É em relação a essa incapacidade de armazenar devido a uma patologia. Mas não é isso que a gente quer discutir aqui hoje, a gente quer falar sobre outros assuntos. Então ele está me dizendo, olha, o comportamento da natureza naquele ambiente é a mesma natureza de quando a gente estuda o movimento água, a natureza mais fria. E ele reforça essa ideia, dizendo que é um ambiente realmente mais frio, com ventos cortantes, com gelo, ou seja, dessas 3 características citadas em relação ao clima, 2 têm natureza Yin, né? O frio e o gelo. O gelo me lembra aquele filme do Batman, do Mr. Freeze. E aí o que acontece? Ah, bom, mas esse vento aí tá sobrando? Não, é porque a gente sabe que a água vai gerar madeira, e na madeira é o vento. Então, obviamente, tem que colocar isso em algum lugar. E aí ele continua, dizendo, ó, essas pessoas vivem em lugares mais abertos, essas pessoas exageram nos produtos lácteos. De novo, voltamos à mesma ideia. É um ambiente mais frio, de natureza Yin, e um alimento que não colabora para o equilíbrio desta situação. Perfeito? Mas olha que interessante. O primeiro livro estava na dinastia, na Idade Média chinesa, tá? É um pouquinho depois ali, de 220 depois de Cristo, é um pouquinho depois. Mas o livro é focado nas eras que vieram anteriormente a isso. Claro, eu vou pegar aquelas observações dos povos anteriores. Então, obviamente que falar que o pessoal era nômade era algo mais comum. Em 1601 depois de Cristo, ser nômade já não era algo comum. Então eu vou pensar em pessoas que ficam mais paradas. Então eu tendo a ficar mais parado, né? Eu já não sou tão
ativo como antigamente, em geral, tá? Tô colocando em geral. Porque certamente se houver períodos de guerra, as pessoas serão mais ativas, certamente haviam mestres de artes marciais, então, obviamente, tinha pessoas que não eram assim, mas estou colocando no geral. Ingerindo alimentos que geram mais líquidos corporais em ambiente frio. Então, mais uma vez, um ambiente frio, o alimento não colabora para o equilíbrio térmico dessa situação. Então, o frio tende a se instaurar e lesar os órgãos, como ele já fala. Só que ele fala, vai gerar distúrbios onde haverá inchaço. Onde haverá inchaço. Ou seja, está acumulando o quê? Umidade. Só que aí, por conta dessa umidade, o pessoal relaciona muito com o baço. E é uma possibilidade, afinal de contas, o tanin é responsável por metabolizar os líquidos do corpo, né? Por teoria de canais. Aí você tem o baço que traz o transporte e a transformação, você tem o pulmão que traz a distribuição, mas eu não posso me esquecer que o rim metaboliza a água do corpo. Então, certamente, ele também está envolvido. Quando a gente fala em distúrbios de umidade, e aí, claro, você pode pensar em umidade mais aguda, mais crônica, mas no caso de crônica, baço e rim são muito mencionados. Não posso me esquecer dele. Tá? Não é à toa que aparece na região norte. Certo? Ótimo. Então, aqui nós estamos falando, então, de uma pessoa que está ingerindo muito produto lácteo, gerando muito líquidos, agora se movimentando menos, não equilibrando a relação térmica do corpo e, portanto, gerando distúrbios de frio nos órgãos e, por conta do acúmulo de líquidos, inchaço, plenitude, etc. A umidade tem natureza aí. O frio tem natureza yin. O que eu preciso para equilibrar isso aqui? Algo de natureza yang. Então a moxa bustão continua sendo indicada para essas pessoas. Perfeito? Show de bola? Maravilha. Podemos prosseguir na nossa análise. O nosso próximo passo aqui é analisar mais profundamente as funções do leite na medicina chinesa, e obviamente nós vamos falar do leite de vaca. Existem vários tipos de leite e cada um tem as suas próprias características. Como referência, nós vamos pegar o livro de dietoterapia do Bob Flaus, tá? Que é um bom livro aí de referência para a gente ter ciência do que esse alimento é capaz de fazer no nosso corpo. Então vamos lá. Primeira coisa é definir natureza, é definir sabores, é definir quais os canais têm relação de tropismo ali. Então vamos lá. O leite tem natureza neutra, o sabor é doce. Ele entra nos canais do coração, do pulmão e do estômago. Até aí, ok, sem problema nenhum. E as funções? Eu vou ler as funções que ele coloca aqui para a gente poder comentar em cima, tá? Ele diz o seguinte: suplementa a deficiência e a fraqueza, fortalece os pulmões e o estômago, gera líquidos e umedece os intestinos. Trata fraqueza por deficiência, soluço, obstruções do diafragma. Aí usa-se um termo chamado Xiaoka, que dá para traduzir como desperdício e sede, algo do gênero, que são um conjunto de sinais e sintomas que estão muito próximos da ideia de diabetes na medicina ocidental, tá? Mas aqui, obviamente, a proposta está muito mais na geração de líquidos que esses pacientes acabam perdendo por conta de sua patologia. E aí ele continua aqui. Constipação por ressecamento de líquidos. E aí fecha. Então vamos lá, vamos entender. Primeiro, ele descreve algumas relações de tropismo, que é importante a gente colocar na nossa cabeça, que é coração, pulmão e estômago. Desses três, dois têm uma relação muito forte com os líquidos. O estômago é a raiz dos líquidos corporais. O pulmão é o mestre da via das águas. Bom, mas o coração não tem muita relação. De fato, não tem. Mas o coração governa o sangue. E o sangue é composto de três coisas: líquidos corporais, chi nutritivo e essência. Os líquidos corporais dão volume, são importantes. Então, a gente pode pensar nesse paralelo. Outra coisa, o Xue Jianlun, um outro texto clássico, diz que as doenças do sangue seguem as doenças dos líquidos, e as doenças dos líquidos seguem as doenças do sangue. Então é comum que uma deficiência de líquidos corporais gere uma deficiência de sangue, e vice-versa.
Assim como o acúmulo de líquidos corporais tende a gerar também o acúmulo de sangue. Então, quadros de umidade podem gerar estase de sangue, por exemplo. Show de bola? Tranquilo até aqui? E aí ele fala, ó, o sabor é doce. E o doce na medicina chinesa geralmente é um sabor que está envolvido com questões tônicas, né? Eles servem para tonificar. Ótimo, e ele de fato tonifica, mas a preocupação em tonificar aqui, mesmo quando ele fala sobre taxações e tudo mais, é tonificar as deficiências, sobretudo as deficiências de líquidos. Tá? Por isso que ele vai falar sobre secura nos intestinos, gerando constipação. Ele vai falar sobre o quadro de Shellcup, que é quando o paciente está perdendo muito líquido, aí começa a ter muita sede, pode ter perda de peso ali no início. O paciente também pode apresentar aumento da fome, aumento do volume urinário, onde ele vai perdendo bastante líquidos. Os textos atuais dividem muito isso em relação ao aquecedor superior, com o sintoma da sede, aquecedor médio com o sintoma da fome e o aquecedor inferior com o sintoma dos distúrbios urinários, né, o aumento do volume urinário, perfeito? A questão do leite vai cooperar principalmente com os sintomas mais de aquecedor superior e médio, tá? É onde vai acabar cooperando mais. No aquecedor inferior, caso apareça constipação, ele começa a ajudar também. Bom, dito isso, fica bem claro, né, que o objetivo do leite de vaca é gerar líquidos corporais. Esse é o objetivo dele, principalmente onde? Sistema digestório. É ali que é o foco. Tá? Ali é o foco do tratamento. Então, temos esta informação, temos esta determinação e, portanto, já temos o que é necessário para trazer uma conclusão aqui para o nosso vídeo. Vamos a ela? Agora, para finalizar, eu te convido a fazer uma reflexão comigo em cima de um texto chamado ABC Diagnostic of TCM, que é um texto mais moderno. E ele diz o seguinte para nós: antes de pensar em patologia, pense em fisiologia. E esta ideia nós vamos utilizar aqui, no sentido de que, antes de pensar que o leite faz mal, vamos pensar qual é o propósito dele. O propósito dele é gerar mais líquidos corporais e, com isso, beneficiar a secura que se instaurou no sistema digestório, influenciando principalmente aquilo que na medicina chinesa nós conhecemos como Jiamin. Tá? Então, sintomas de sede, sintomas de secura de líquidos corporais, como constipação, o leite vem a conseguir auxiliar em um tratamento. Leite de vaca. Agora, quando a gente fala em patologia, nós temos que pensar naquilo que a gente leu no Zhangzhou Jiaijin, no Zhangzhou Dachan, que é aquele indivíduo que vive num ambiente frio. Aquele indivíduo que a sua alimentação não colabora para um equilíbrio térmico. Aquele indivíduo que ou anda demais e por isso promove uma taxação ao corpo, ou aquele indivíduo que fica mais parado, terão lesões internas. Eu vou pensar mais no frio que se instaura nos órgãos, e no outro que fica mais parado, nos líquidos que não se movimentam, além do frio que se instaurou nos órgãos. E agora a coisa vai ficando mais bonitinha, mais redondinha. Então é o seguinte: seu paciente tem sintomas de secura? Tem. Ele tem mais sede, ele tem constipação, a urina está mais escassa. Olha, para esse indivíduo, o leite pode ser utilizado, sem problema nenhum. Agora, seu paciente tem alterações de acúmulo de líquido no corpo? Ele tem mais inchaço, sensação de peso no corpo, sensação de peso na cabeça. Ele vive num ambiente mais frio, mais úmido. Então, para este paciente, o leite já não é mais tão interessante. E veja, no próprio Zhangzhou Jiaijin, no mesmo capítulo que nós lemos, existe a discussão. Quando o paciente gosta de um tipo de coisa, em geral, que tem a mesma natureza daquilo que o faz mal, eu devo cortar? E a resposta do Huang Funi é:
Não, você deve gerenciar, você deve reduzir, não há necessidade de cortar. Ou seja, aquele paciente que gosta de tomar um cafezinho com leite, pãozinho com manteiga, aí um queijinho, e aí no almoço é uma massa, ele está consumindo de maneira excessiva os derivados do leite. A gente precisa falar, corta tudo? Não, a gente pode apenas pedir para reduzir, porque aí é muito mais fácil dele aderir a essa dieta. Esta é a perspectiva da medicina chinesa. Show de bola? Maravilha! Então, promete que você não vai falar assim, eita, vai estragar o baço, vai explodir o baço agora. Você não sabe, de repente a pessoa tem secura e aquilo está beneficiando ela, e às vezes, por ir no embalo, ela corta aquilo e passa a se sentir mal, tá? Então, não é. O caminho dos exageros não é o caminho proposto pela medicina chinesa, nem de um lado, nem de outro. Tranquilo? Bom, gente, se você gostou do vídeo, eu espero que você me ajude colaborando com like, se inscrevendo no canal e por aí vai. Se for alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vem responder. Lembrando que eu falei sobre leite de vaca, leite de ser humano, o leite de cabra, tudo isso é diferente, tá? Estou falando do leite de vaca, que é o mais comum da gente encontrar por aí, tá bom? Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!